Muito bom dia, minhas belas, lindas e queridas escritoras. Na verdade, já tá quase noite, mas como vocês sabem, o bom dia vale pro dia todo. E você, como uma escritora inteligente, já percebeu que a produção literária, intelectual, ensaística e etc. é em sua maioria produzida por homens. E a gente sabe que a mulher foi afastada de lugares de intelectualidade, mas nem sempre a gente chega realmente a examinar o que isso causou, o que isso ainda causa. Recentemente, eu digo recentemente no sentido de comparando o tempo que a escrita existe, certo? A escrita existe há muito tempo, mas produções intelectuais femininas são raríssimas e recentemente, só lá para o século XIX e século XX, se começou a discutir sobre um tal sujeito neutro. O que seria esse sujeito neutro? O sujeito neutro tem a ver com o escritor tentar se esforçar, ter uma perspectiva tanto masculina quanto feminina. A Virginia Woolf chama isso de mente andrógena. Então é mais sobre você tentar enxergar os dois polos de gênero da sociedade. Eu pessoalmente demorei bastante para perceber que a maioria das coisas que eu consumia, que eu lia, desde o fundamental, a infância, faculdade, a maioria é feita por homens. Eu demorei muito para perceber isso. E sinceramente me criou um preconceito que eu não sabia que eu tinha, que é o de você banalizar, menosprezar, ter um certo preconceito com o que é escrito por uma mulher, o que é bem irônico, né? Porque eu sou uma mulher. A questão é que as mulheres foram e ainda são, em alguns lugares, proibidas de estudar. Elas não tiveram acesso à educação, à leitura, à formação intelectual. E o tanto de genialidade que a gente perde com isso, que a gente como mulher e a gente como humanidade perde com isso, não dá nem para contar, né? Aqui a gente fala, é claro, de uma sociedade mais ocidental. A gente tem alguns preconceitos quanto à sociedade oriental, mas a gente não sabe com certeza o que se passa lá. Eu, pelo menos, não tenho propriedade para falar disso. Então, eu falo sempre aqui da sociedade ocidental. Então, Europa, as Américas e uma partezinha ali da África. A gente fala sobre a mulher com uma história de menos recurso, mas esse menos recurso não é só de dinheiro. É de dinheiro, de tempo e principalmente de acessos, pobreza de educação. Historicamente, tradicionalmente, a mulher não tem esses acessos, ela tem uma certa pobreza desses recursos. E isso acontece porque socialmente as mulheres sempre foram colocadas como subalternas dos homens. Então a gente tem ali uma função um pouco utilitarista. A gente serve para procriar, a gente serve para limpar, cuidar da casa e essas coisas. Então é conveniente para a sociedade patriarcal que a gente se mantenha aqui. E assim foi por muitos anos e assim ainda é muitas vezes. E voltando naquela discussão sobre o cânone, sobre as instituições de poder que definem o que é relevante e o que não é, o que é feito pela mulher quase sempre era considerado irrelevante, quase sempre é considerado irrelevante. Então a gente vê assim, mas a Mary Shelley, escritora de Frankenstein, era uma mulher. Mas a Jane Austen escreveu, mas a Virginia Woolf escreveu. Mas vocês percebem o tanto de nomes femininos que tem nessa lista e o tanto de nomes masculinos que tem logo do lado? E essas mulheres, elas ainda assim tiveram muita dificuldade para produzir, elas ainda assim tiveram uma limitação muito grande. E quando a gente fala sobre a produção masculina do que se é escrito, a gente percebe o tanto que a mulher é tema para o homem. Então vamos lá, vamos falar de amor, vamos falar de mulheres loucas, vamos falar de N coisas, mas a questão é que como a mulher é vista, é muito mais descrita pelo homem. E muitas vezes isso molda a nossa própria perspectiva sobre nós. Sobre nossas mães, sobre nossas avós, nossas irmãs, nossas filhas. Como a gente vê elas, muitas vezes é influenciado por um olhar masculino, porque tradicionalmente essa descrição do feminino, do que é a mulher, é toda feita por homens. Então o que a gente consome, livro, filme, série, geralmente é escrito por homem e como os homens enxergam as mulheres. Então assim, realmente dá pra gente culpar aquela menina que é meio pick me girl? Porque ela ainda não tem essa consciência na cabeça dela de que ela é moldada por uma visão masculina, de que como ela deseja ser vista pelos homens, é definida pelos próprios homens. Então assim, até a gente construir esse entendimento é um caminho muito longo às vezes. Depende muito do nosso ambiente, de quem criou a gente, dos discursos que a gente ouviu no período que a gente estava se formando ali na infância, na adolescência. Então assim, vamos dar um desconto para as Pick Me Girls, tá bom, gente? A Virginia Woolf tem um ensaio
Não sei nem se dá pra realmente chamar de ensaio, porque é um texto que ela vai meio que narrando, né? E ela se coloca como uma personagem, a protagonista dessa própria narrativa. E ela, nessa narrativa, ela é constantemente expulsa dos lugares, dos arredores, assim, de uma faculdade masculina. Então ela tá ali no Rio, e aí chega um cara, fica olhando estranho pra ela, e ela fica, oh meu Deus, e aí ela vai embora. Aí ela pega, vê uma biblioteca e fala, nossa, tem aquele negócio, aquele texto que eu queria ler, tá naquela biblioteca, eu vou ali dar uma olhada. Aí ela vai lá, bonitinha, e aí o cara fala, então, pra você entrar, dama, você precisa estar acompanhada ou por um estudante ou com uma carta que permita que você entre. Então, assim, ela não pode entrar em lugar nenhum. Isso é uma ótima ilustração da falta de acesso à educação, a escritos, a acesso intelectual no geral que a mulher tinha. E isso a Virginia estava escrevendo em 1920. Isso a gente não está olhando todos os anos antes disso, né? Muito bem, a Virginia Woolf, nesse ensaio, ela faz um paralelo, eu achei até engraçadinho. Ela faz um paralelo com uma suposta irmã do Shakespeare, que é tão genial quanto ele. Só que ela, a Judith Shakespeare, ela acabou sofrendo algumas condições ali de ser uma mulher. Então ela casou cedo, então ela teve muita tarefa doméstica para fazer, então ela estava num ambiente hostil, com violência doméstica, violência verbal e tudo mais. E assim, ela foi tão reconhecida quanto Shakespeare, ela mal conseguiu escrever, porque a situação ao redor dela não permitia que ela escrevesse. Então é uma condição de genialidade suprimida. Enquanto que a gente não vê isso? E isso só falando das mulheres, a gente não fala das outras pessoas marginalizadas, porque essa questão de cotas, essa questão de começar a introduzir minorias nas faculdades por meio de cotas, tem a ver com equilibrar um pouco disso daí. Tem a ver com a gente tentar resgatar um pouco desses talentos e genialidades que só não tem condição para prosperar. Eu achei interessante também a Afra Ben, que a Woolf também mencionou no ensaio dela. Eu não sabia que essa moça existia. Ela foi a primeira escritora profissional na Inglaterra, e isso possibilitou que muitas outras mulheres pudessem ver a escrita como um meio de sobrevivência, um meio de trabalho que gerasse dinheiro realmente. E mesmo quando uma mulher conseguia escrever e conseguia que a sua escrita fosse passada para frente, fosse veiculada ali pelas mídias das suas épocas, elas muitas vezes tinham que se submeter aos valores da sociedade patriarcal. Porque assim, tudo bem, você pode publicar aqui no nosso jornal, mas aí não adianta você ficar falando certas coisas, né? Não é legal, não pega bem pra gente, então a gente não quer que você escreva isso. Então os valores e os discursos que eram ali apresentados nos textos pelas mulheres, então os valores e os discursos que eram representados ali nos textos escritos pelas mulheres, muitas vezes eles estavam meio distorcidos ou adaptados para que elas pudessem ser publicadas. Então, assim, é sempre uma restrição, é sempre uma caixinha, e mesmo assim tinha muita crítica porque eram coisas escritas por uma mulher. E mesmo naquela época, as mulheres elas podiam escrever muito sobre os homens. Então, quando a gente trata de romance, a gente vê muito nos romances da Jane Austen. Ok, é romance, ok, é um gênero, mas você não vê muito mulheres tratando além de relacionamentos com homens. É mais difícil da gente conseguir pegar essas coisas. E isso já era uma coisa muito presente nas primeiras escritoras e hoje ainda acontece bastante. Então é interessante e importante nós, como mulheres, tentarmos ver o que a gente não está falando sobre as nossas vidas, sobre as nossas realidades. Esse discurso de como as mulheres são enxergadas por homens, ou então como os relacionamentos com os homens funcionam, mesmo que seja numa pegada mais crítica, ainda são a maior parte da produção intelectual feminina. Então, assim, tá na hora da gente mudar um pouco os nossos assuntos. E ainda hoje, em 2025, a gente tem essa questão. É difícil da gente pegar um romance, um conto, coisa do tipo, escrito por uma mulher, que não trate de relacionamentos com os homens. E por mais que seja um assunto importante e recorrente na vida de uma mulher, porque a gente é o tempo todo bombardeada por expectativas masculinas, ainda assim, a gente tem muito mais para falar, e isso não é muito explorado no campo literário. A literatura, ela permite muito que a gente possa falar sobre os aspectos da vida da mulher que não são muito conversados, que não são muito falados. Então, é uma oportunidade que a gente tem aproveitado pouco, o de abranger para outros assuntos além do relacionamento com o masculino. Mesmo que seja uma crítica sobre o relacionamento da mulher com o homem,
ainda muito sobre isso e ainda tem muito mais que a gente pode falar. Então hoje a gente procurando colocar mais literatura feminina para circular, a gente estudando mais autoras femininas do passado e do presente, a gente vai reescrevendo muito como a mulher é vista na sociedade. E isso, além de tornar o cenário literário mais interessante, também faz com que a sociedade mude a visão sobre nós. Isso, sinceramente, a literatura, os livros, a produção escrita, ela é muito importante para se mudar uma sociedade. Vocês sabiam que todo grande momento numa sociedade é precedido por um grande momento na literatura? Eu adoro essa frase, eu não me lembro de onde ela é, mas eu carrego muito ela comigo. E tem aquela discussão bem clássica, né? Do porquê que a gente chama a literatura feminina de literatura feminina e a literatura de homens é só literatura. Não é justo também. Mas a questão é que esses dois tipos de escritor, esses dois tipos de gênero, ainda que a gente não tá falando de nada entre esses dois gêneros, né? Mas essas autorias, elas têm especificidades. E eu acho interessante a gente destacar, explorar e tirar o maior proveito delas. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em chamar a literatura masculina de literatura masculina também. A gente tá vivendo uma fase do rap que tem muito isso. A gente anda chamando rap feminino e rap masculino. Pelo menos aqui, no que eu ouço, no que eu consumo, né? Eu não sei vocês, o que vocês acham? Vocês ouvem o quê? Vocês ouvem rap? Acho que não, né? Não sei, também posso estar sendo preconceituosa. Enfim, é importante a gente reconhecer as especificidades de cada literatura, não só pelo gênero, mas também pelo tema, pela época e tudo mais, aquilo que a gente discutiu no vídeo anterior. Mas a gente pegar e entender que a literatura escrita por mulheres tem sido desvalorizada e isso precisa ser consertado, a gente precisa reconhecer. É isso que eu tinha para falar com vocês, gente, minhas lindas, queridas escritoras que vão mudar o mundo e a nossa sociedade. Um grande beijo para vocês e até a próxima.